Olá, tem mais um programa Dr. Play começando. E o assunto de hoje é menopausa, um tema que está em alta entre pessoas de todas as idades, porque os cuidados devem começar o quanto antes para reduzir os índices de doenças crônicas e ter mais qualidade de vida. Nós vamos falar sobre as melhores atividades físicas para essa fase, as dificuldades para emagrecer também nesse período, o que não pode faltar na alimentação de quem está na menopausa e outros pontos importantes para ajustar na rotina e reduzir danos à saúde. Vale muito a pena acompanhar o programa de hoje da Dr. Play. Apesar de ser sempre muito trazido, né, em algumas entrevistas, sempre tem algo a mais para falar. Que é a questão da menopausa, né? Muitas mulheres, inclusive, e aí você vai falar muito melhor do que eu, mas parece que ela dá aquela virada de chave e volta a olhar para ela quando entra nessa fase. Parece que passou a vida inteira cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando de todo mundo, menos dela, né? E aí vai para o médico, a primeira coisa ali que é o médico tradicional, ele pede vamos fazer aqueles exames básicos de laboratório. Ou tá ficando velha, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo e aceita, mas assim, é tarde. Ou sempre há tempo para tudo, doutora? Não, sempre há tempo para a gente melhorar nossa saúde, né? Os estudos mostram que em qualquer momento da vida que a gente começar a fazer escolhas mais saudáveis, nós teremos benefícios, tanto de longevidade quanto de redução das doenças crônicas, que é o que a gente mais procura, né? Todo mundo quer ficar velho, mas quer ficar velho saudável, né? Quer ficar velho com autonomia, fazendo suas próprias coisas, não quer ter diabetes, não quer ter hipertensão, não quer ficar tendo que se tratar no hospital, né? Mas para isso há necessidade de criar uma poupança, como eu brinco. Essa poupança, quanto mais cedo a gente começar a criar, melhor vai ser o processo de envelhecimento, né? E as mulheres tendem a isso. Eu disse pra ti que a gente falar da curva da felicidade, né? Sim, nós temos uma antropóloga brasileira maravilhosa que ela estuda a curva da felicidade e ela mostra que as mulheres entre 40 e 55 anos, elas estão no ponto mais baixo da curva da felicidade da vida inteira. Então não quer dizer que elas são infelizes, quer dizer que elas são menos felizes nessa fase. E é essa fase exatamente, Heloísa, que a gente tem as crianças pequenas ainda para cuidar. A gente tem os pais ficando idosos, que a gente também acaba cuidando. A mulher tem esse viés cuidador, né, da nossa natureza. E ela acaba se dedicando a cuidar de tudo isso e mais o trabalho. A gente trabalha fora hoje, nós somos mulheres modernas. A gente trabalha 10 horas fora, 8 horas fora por dia. 2, 3 turnos, fica, né, com aquele peso na consciência, deixar os filhos em casa, deixar os filhos na escola, né? Então, nós somos mulheres de uma época mais moderna. Então, são muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo. E é nessa fase que a gente entra na menopausa. Então, é nessa fase que a gente perde nossos hormônios. Então, há uma transformação biológica, fisiológica muito importante que junta com todo esse aspecto emocional e de muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes eu brinco assim que mulher é tão aguerrida, tão corajosa, que às vezes os hormônios estão lá embaixo, o ferro está lá embaixo, está com uma anemia grande, mas mesmo assim ela está lá, todo dia, sem deixar a peteca cair, né? E chega um momento que ela entra em exaustão, né? Então, assim, para que isso não aconteça, a gente pode gerenciar melhor essa fase da vida. Nesta fase da vida é onde nós vamos encontrar o maior número de diagnósticos de depressão na mulher, o maior número de suicídios na mulher e o maior número de divórcios. Então, tem alguma coisa diferente nessa fase que a gente tem que ter um olhar mais criterioso. Agora a gente faz um rápido intervalo, não sai daí que tem mais conversa sobre menopausa daqui a pouco. E estamos de volta com o seu Dr. Play. E esse bloco começa com a dificuldade da mulher emagrecer na menopausa. Confira. Tem mulheres que passam a vida inteira lutando contra a balança. E todas nós sentimos esse peso quando passar lá dos 30, tudo fica mais difícil, né? Antes a gente faz aquele jejum. São os hormônios, viu? São os hormônios. Então, assim, por que é mais difícil nessa fase emagrecer? E tem mulher que volta para aquelas dietas malucas, e dieta da internet, e dieta da amiga, que funcionou com a amiga e puxa para ela também, porque é receita de bolo e vai estar certo para ela também, enfim. Por que é tão difícil emagrecer também nesse período? Porque a mulher foi feita para viver 40 anos. A gente vive mais porque a gente é teimosa. Nossa! É mais ou menos assim. A nossa questão hormonal, a partir dos 30 anos, já começa a reduzir, né? A partir dos 35 reduz, né, muito. Então, vai ter uma dificuldade de emagrecer, principalmente aquelas mulheres que são mais estrogênicas. Aí é uma silhueta, né? Quando a gente vê aquela mulher que tem ombros mais estreitos, cintura mais fina, quadril mais largo,
largo, essa mulher tem uma expressão muito grande do estrogênio e muito baixa da testosterona. Então, ela acumula muita gordura subcutânea embaixo da pele e ela vai ter mais dificuldade ainda nessa fase de emagrecer. As mulheres que ainda conseguem ter um resultado bom são as mulheres mais androgênicas, são aquelas mulheres mais retangulares, triângulo invertido, como eu brinco, assim, tem os ombros mais largos, o quadril mais estreito, que tem uma expressão da testosterona, dos hormônios androgênicos mais fortes. Então, essa mulher, ela consegue até emagrecer por um tempo maior até a testosterona realmente cair, que vai acontecer lá na entrada da menopausa, né? Mas aí eu acho que como a gente está falando aqui no geral, né, Luiz? A gente tem que levar em consideração que essa mulher está nessa fase da vida difícil. Então, ela não está dormindo bem. Sem dormir, a gente não consegue emagrecer. Ela não está conseguindo se alimentar como ela gostaria, porque a rotina é tão corrida que não deu tempo de comer o que está na dieta que a nutricionista passou. Ela até vai na nutricionista, mas ela não consegue fazer. Ela tenta, né? Ela tenta, mas ela não consegue manter a dieta como deveria. E sem dieta a gente não consegue emagrecer. Ela quer ir para academia, mas falta energia. Aí, às vezes, ela vai para academia e ela está acabada. Ela passou a noite inteira acordada, cuidando de filho, cuidando de não sei o quê, não dormiu, preocupada com o trabalho. E aí ela quer ter resultado na academia, também não vai ter resultado na academia. Então, é uma fase complexa que a gente precisa tirar um pouquinho o pé do acelerador para que a gente tenha mais saúde. E a atividade física, a gente inclusive vê cada vez mais nas academias a presença muito forte de mulheres, né? Antes tinha muito homem nas academias. Hoje a gente vê que as mulheres, elas estão despertando, e não é só pela questão da estética, né? Da beleza, mas justamente pela longevidade, pela qualidade de vida. Então, qual é a relação da mulher com a atividade física, né? No dia a dia? Porque na maioria das vezes se pensava muito nessa questão da estética, mas hoje qualquer mulher, e principalmente a que chega na terceira idade, aí diz logo assim, o meu médico pediu para eu fazer academia, e vai lá puxar o ferro com ódio no coração, Tu né? sabe que isso foi um dos motivos de eu escolher medicina depois da educação física, né? Porque eu brinco que quando eu era só educadora física, eu dizia a mesma coisa que eu falo hoje como médica, mas hoje como médica o impacto ainda é maior, né? Quando o médico fala, a pessoa diz, opa, se o médico falou, eu preciso ir, porque senão vai acontecer alguma coisa comigo, né? Mas o exercício físico, ele é fundamental, né? A gente já sabe hoje, por exemplo, que todas as doenças crônicas do envelhecimento, elas são preveníveis e são reduzidas naquelas pessoas que têm maior massa muscular, que têm metabolismo mais bem desenvolvido, né? Então, isso depende do exercício físico regular. E a estética acaba sendo a consequência daquela pessoa que conseguiu organizar melhor a rotina. Então, que está se alimentando melhor, que está dormindo melhor, o resultado estético também vai aparecer. Mas o resultado, independente da estética, o exercício físico, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, principalmente exercícios que estão com sobrecarga, né, treinamentos de força, eles vão sim impactar muito na saúde durante o envelhecimento e para a mulher muito, na massa muscular e na massa óssea, né? A gente reduz muitos casos de osteoporose com exercício físico 2 vezes por semana. E aí, tentando puxar a sardinha ali pro lado da musculação em si, tem muita mulher quando ela resolve, não tô condenando, tá, gente? Parabenizo, louvo quem realmente saiu do sedentarismo para fazer atividade física, mas, não vou começar com exercício assim, de impacto, não quero pegar peso, aí vai fazer um hidro ou um pilates, mas fica lá fugindo da musculação. Infelizmente, ganhar massa muscular sem sobrecarga é muito difícil, né? Se não gosta da musculação, a gente tem o crossfit. Se não gosta do crossfit, a gente tem o treinamento funcional. Se não gosta do treinamento funcional, a gente tem a calistenia. A gente tem várias modalidades que vão nos treinar, às vezes com música, às vezes com um lugar mais divertido, com mais gente, e que a gente vai conseguir ter um desempenho muscular melhor, né? O exercício aeróbico, ele é importante também, mas o exercício aeróbico, ele não traz esse benefício da manutenção da massa muscular e da massa óssea durante o processo de envelhecimento. Então, há necessidade de equilibrar eles. Eu tenho, por exemplo, lá na clínica, muito atleta, mulher, 40 mais ou 35 mais, que são corredoras. E aí, há uma insistência minha sempre de 2 vezes por semana. Pode treinar a corrida, não tem problema. A gente usa antioxidantes, a gente repõe vitaminas e tal. Não tem problema manter esses exercícios aeróbicos. Mas precisa fazer o exercício de força também. Entendi. E existe algum tratamento específico, um treinamento específico para mulheres na menopausa? Tem algum treinamento específico que fortalece, que é mais indicado? Não tem um treinamento específico para mulher da menopausa. O que a gente tem é mulheres com lipedema que entraram na menopausa. E aí seria também um compêndio aí de coisas para a gente conversar, que é aquela mulher geralmente que tentou a vida inteira emagrecer e não conseguiu, que tem aquele excesso de gordura de quadril e coxas, aquela gordura meio fibrosada que parece que é celulite. E essa mulher, quando entra na menopausa, com a redução hormonal, ela tem uma piora muito grande, aumenta muito de volume, tem dor nas pernas, né? E aí essa condição faz com que o exercício seja bem específico. Não
não dá pra gente fazer qualquer coisa. Eu queria fazer uma pergunta bem também específica em relação às cirurgias plásticas, né? Hoje em dia é bem mais acessível as mulheres fazerem, inclusive tem muita gente que espera piorar para, tipo, fazer o dinheiro valer a pena, né? Uma teoria que eu nunca vi. Mas hoje está mais acessível e tem mulher que quer resolver todos os problemas dela numa mesa de cirurgia. E aí faz uma abdominoplastia ou uma lipo HD e tira aqui, tira dali, né? Coxa, braço. Mas ainda assim não virou a chave aqui, né? Então, não virou a chave na boca, não virou a chave na cabeça, não vai resolver o problema. E muitas esperam essa fase porque, não vou ter mais filho, a hora é agora. Eu falo muito sobre isso com os meus pacientes. Eu não sou contra a cirurgia plástica e nem sou contra a cirurgia bariátrica. Eu acho que tudo tem sua aplicação. Mas se o caso é resultado estético, a gente precisa virar a chave antes. Porque virar a chave depois é muito difícil. Essa semana eu recebi uma paciente que disse para mim assim, eu quero emagrecer os meus braços. Meus braços estão muito grandes e realmente um volume de gordura grande nos braços. Aí eu perguntei, já fizesse abdominoplastia? Ela disse, fiz abdominoplastia e fiz lipo em todo o tronco. Bom, se a gente tirou toda a gordura que a gente tinha no tronco e a gente ganhou peso de novo, nós vamos ganhar peso aonde? Onde a gente tem células de gordura ainda. Por isso que os braços dela dobraram de tamanho. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que as mulheres que fazem abdominoplastia, que fazem lipoaspiração abdominal, a gordura para de se depositar embaixo da pele e passa a se depositar entre os órgãos abdominais, aumentando a resistência insulínica, aumentando as chances de diabetes, por exemplo. Então, não há problema em fazer. Eu acho que tem algumas mulheres que têm direito de fazer e até os maridos deviam pagar essa cirurgia depois de passar por 2, 3 gestações, às vezes, dependendo do tipo de pele da mulher, fica numa situação difícil mesmo, né? De excesso de pele, né? Ou quando emagreceu muito. Mas há necessidade de a gente virar a chave, porque senão vai ser um dinheiro posto fora. Ela vai conseguir manter o resultado estético por um tempo, 1 ano, 2 anos, e vai voltar a fazer o que fazia antes, e vai voltar a ter gordura em outros lugares que ela ainda não tirou. Ou seja, a cirurgia plástica, ela não vai fazer milagre, né? Ela não vai. Não. E ainda assim, quando você se submete, tem todo um conjunto de atividade física, alimentação, que essa mulher ela vai precisar entender, igual as que passaram pela bariátrica também, né? Igual as que passaram pela bariátrica. Sabe que 72% dos bariátricos voltam ao peso inicial em 2 anos? 72 é um número muito alto. É um número muito alto, né? Porque exatamente está faltando isso, né? A gente precisa de uma virada de chave. E uma virada de chave passa, às vezes, sim, para a gente usar alguma medicação inicialmente, para a gente fazer o que a gente faz na clínica, que é vir toda semana. Toda semana a gente conversa contigo, toda semana a gente quer te olhar, toda semana a gente quer saber como é que tu tá, porque tu precisa de uma rede de apoio para que tu comece a mudar a tua lógica da tua relação com a comida. As mulheres, elas perdem tempo com problemas isolados, né? Às vezes procuram um especialista específico de, por exemplo, cabelo, vou pro dermato capilar e depois vou pro endócrino aqui e sai perdendo muito tempo, digamos assim, com problemas isolados, quando na verdade está tudo interligado, né? Eu acho que está faltando a gente olhar o geral, olhar o paciente como um todo, né? A clínica geral faz isso, né? Um médico que olha todas as situações e aí sim, não achamos nenhum déficit nutricional, não estamos diante de nenhum problema hormonal, vamos ver se a gente pode incentivar, por exemplo, o crescimento capilar através de uma terapia nova que a dermatologia tem, e aí, então a gente manda para o especialista. Né? Mas antes a gente precisa corrigir o básico, né? E a correção do básico muitas vezes ela passa despercebida pelo especialista, porque o especialista ele está ali para olhar o folículo piloso e identificar várias tecnologias que a medicina tem hoje, tecnologias fantásticas de estímulo de crescimento de célula-tronco, por exemplo, no bulbo capilar, né? Mas muitas vezes está faltando o básico, então era uma reposição de ferro simples, que poderia barata, dar uma guinada, né? Que poderia ter ajudado, contribuído muito, e aí pode ser que ainda assim precise de uma visão mais especialista para algum detalhe, né? Mas o geral precisa ser visto, com cuidado. E engraçado é que aqui, inclusive, passam muitos profissionais de saúde e no fim das contas sempre chega nessa mesma fórmula, que não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula de sucesso. Então, alimentação, atividade física, sono, e aí todo mundo fala da prevenção, né? Ninguém quer estar aqui falando sobre doença, o objetivo não é esse, mas prevenção. As mulheres também estão despertando para essa visão de uma medicina mais preventiva, ou, como a gente já falou, né, às vezes elas procuram tarde demais, ou já estão procurando mais cedo, envelhecer com saúde. As mulheres, elas são acostumadas desde cedo aí ao médico, né? Então, a mulher ela é uma mulher muito investigada. O que eu acho é que a medicina, infelizmente, ela está muito focada em investigar doenças.
e não investigar o que está fazendo essa mulher ter, por exemplo, uma dificuldade para dormir. Às vezes pode ser uma falta de melatonina, pode ser uma falta de estrogênio, de progesterona, mas às vezes ela não está conseguindo dormir porque ela está preocupada com o filho dela, que tem 3 anos e meio de idade e que se mexe muito de noite. Então, assim, eu acho que a medicina está muito focada em olhar doenças. E eu falo isso com propriedade porque eu passei pela faculdade de medicina depois de ter passado pela educação física. E eu passei a faculdade inteira esperando ter aulas sobre medicina preventiva, ter aulas sobre exercício físico, porque o exercício físico definitivamente é a pílula mágica do envelhecimento. E eu não tive nenhuma aula durante a faculdade inteira de medicina sobre prevenção ou sobre exercício físico, né? As nossas aulas geralmente são, vamos falar sobre diabetes, aí o primeiro parágrafo do tratamento é mudança do estilo de vida. Passou o primeiro parágrafo, que passa batido, aí vamos lá, quais são as medicações que a gente pode usar, então? Então, o médico é treinado a olhar a doença e dar o remédio. O médico não é olhado a olhar a pessoa como um todo, entender o que está faltando, entender quais são os dilemas ali desse relacionamento com a comida, com os filhos, com a família, com o trabalho, para então perceber, isso aqui vai precisar de medicação por um tempo, para ajudar. Né? Ou isso não precisa de medicação, isso só precisa de conversa. Muitas vezes só precisa de conversa. Muitas vezes, né? Tem muitas mulheres que, inclusive, assim, tem vários esportes novos. A nossa cidade favorece bastante isso também, né? A bike, a corrida, tem os corredores, o beach tênis, tem essa galera também do fim de semana, né? Dos corredores de final de semana. Mas, em relação à nutrologia do esporte, como é que as mulheres também podem estar despertando para isso, né? É muito importante isso também, né? Porque como é uma fase difícil da gente, né? Que a gente dorme pouco, a gente tem uma vida muito corrida e a gente não está se alimentando, muitas vezes, de forma correta, a gente vai ter que usar alguns suplementos, por exemplo, para continuar fazendo atividades físicas de alta intensidade, né? Eu costumo pegar muitas mulheres, por exemplo, corredoras, que fazem os longões de final de semana, né? 15 quilômetros, 7 quilômetros, 20 quilômetros, e não usam nenhum repositor eletrolítico, toma só água, ou faz toda essa quilometragem sem comer nada, porque está acostumada a treinar em jejum, ou fazer as coisas em jejum de manhã, e ela não está pensando em quanto isso pode ser prejudicial para a saúde dela com o passar dos anos, né? Então, toda vez eu até brinco, assim, é mulher doenta, então a gente vai precisar suplementar para continuar fazendo atividade física, porque o nosso consumo no exercício físico é muito maior, né? E a gente não consegue mais absorver todos os nutrientes que a gente conseguia absorver antes na alimentação, nosso volume nutricional é menor, então há uma necessidade de vários ajustes se a gente quiser continuar fazendo atividade física depois dos ENTA. E essas mulheres doentes, né? Elas são mais estressadas também. Dorme pouco, você já falou que dorme pouco, né? Mas elas também são mais estressadas naturalmente também. A grande maioria delas tem mais transtornos de humor, né? Mas eu acho que isso pesa por várias situações, né? Vamos falar de nós, né? Tu tens um filho de 3 anos e meio, eu tenho 3 filhos. Então, assim, a minha preocupação é diária com 3 pessoas que estão agora, nesse momento, acredito que na escola ainda, né? Que vão chegar em casa com outras demandas, e eu tenho o consultório a tarde inteira já marcado também, e eu queria tentar ir no meu treino de basquete hoje de noite. Então, assim, a gente passa o dia inteiro com muitas demandas, né? Então, eu acho que não é uma questão de estresse, assim, por não gostar do que faz, mas é um nível de estresse elevado por ter muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo. E aí, se a mulher não tem uma conduta de calma, de rotina, de organização, de fazer as coisas sem o pé no acelerador, às vezes as coisas acabam se atropelando e ela perde os pés pelas mãos e vai ter muita dificuldade de controle de humor. Os hormônios ajudam e muitas vezes elas são tratadas por uma depressão ou por uma ansiedade, quando na verdade estava faltando ajustar a rotina e devolver o hormônio que ela não tem mais. Então, há necessidade de conversa de novo para a gente poder entender qual é o caso de cada uma, né? Não sai daí que tem mais Dr. Play daqui a pouquinho, é um instante só. Eu falei que era rápido, hein? Agora a gente segue para a parte final da entrevista sobre menopausa e qualidade de vida. Veja só. Eu queria que você alertasse, puxasse a orelha, né? Não só para as mulheres que estão passando por essa fase da menopausa, mas as mulheres que querem manter a sua saúde em dia, né? O que fazer? Qual o primeiro passo? Porque às vezes só precisa desse primeiro passo, né? Às vezes a gente fica arrumando situações, ainda não é o momento apropriado, eu não comprei a roupa da academia, o tênis novo, aí a academia é longe, e a dieta, enfim. É tanta coisa que a gente vai colocando e vai, mais uma vez, se adiando, né? Nessa fase da vida, a gente nunca vai ter o ideal sonhado, né? Assim,
não é 8 e também não é 80. A gente vai ter que achar um meio termo para aquele momento, né? Então, vou usar o teu exemplo de novo, um filho de 3 anos e meio. Agora você está começando a ser Heloísa provavelmente de novo, está tendo mais tempo para fazer as coisas, ele tem um pouquinho mais de autonomia nas atividades dele. Então agora, sobrou um tempinho para mim. Mas durante aqueles primeiros anos de vida, os primeiros 2 anos de vida, dificilmente a mulher tem tempo para fazer muitas coisas, porque a demanda é muito grande das crianças pequenas, né? Então, cada momento da vida da gente, a gente vai ter que ajustar as demandas. E a gente vai precisar entender isso, né? Isso, e tudo bem. Quantos filhos na vida a gente vai ter? Eu já passei da conta, 3, mas a média da mulher brasileira é menos do que 2 hoje. Então, assim, por que não se dedicar esse 1 ano, 2 anos, né, para esse ser humano que a gente resolveu colocar no mundo, né? E tá tudo bem. Daqui a pouco a gente vai conseguir treinar mais. Então, nessa fase da vida, eu consegui ir 2 vezes por semana no Pilates. Pronto, tá ótimo, conseguiu manter, né? Quando eu consegui ter uma folguinha maior, então eu consigo estabelecer um tempo maior, né? Mas o mais importante, eu acho que é por onde a gente deve começar, é estabelecer a rotina. Então, eu, por exemplo, fiz muitos anos plantão noturno, né? Eu sou apaixonada pelo SAMU, sou apaixonada pela emergência de rua, fiz muitos anos plantão noturno, mas eu tinha um prazo determinado de término. Quando eu fizesse 10 anos de formado, eu ia parar de fazer plantão noturno, porque eu sabia o impacto que isso ia ter lá para frente. Então, vou me dedicar, eu preciso da questão financeira, eu preciso do meu crescimento profissional, mas até aqui eu consigo ir. Daqui para frente eu vou precisar ajustar. Então, acho que vale a pena a gente se dar, sabe? Dá um respiro, vamos arrumar rotina porque dá pra gente fazer agora, né? A alimentação, por exemplo, é uma coisa que o pessoal, não, mas eu quero fazer dieta perfeita. Bom, mas às vezes não dá, mas dá pra gente ajustar, dá pra gente tomar mais água, dá pra gente comer um pouco mais de proteína. Então a gente vai fazendo o que a gente chama na medicina, que é a medicina da saúde no geral, né? Multidisciplinar, é a medicina da saúde coletiva, que é redução de danos. O que eu posso fazer para reduzir os danos nesse momento? E daqui a pouco a gente vai conseguir ajustar a rotina da melhor forma possível. Doutora, e tem gente que quer virar essa chave e quer fazer exatamente tudo de uma única vez. A gente não vai Será conseguir. que é nesse momento que a gente cai aí no pecado? Que, por exemplo, então, segunda-feira eu vou começar na academia, segunda-feira eu vou fazer as 6 refeições passadas pelo nutricionista. Então, assim, quer dar aquela virada de chave de uma vez só. É o mais indicado ou ela também tem que ir nesse tempo dela? Eu acho que nunca dá certo isso. Eu nunca vi isso dar certo. Eu acho que é uma questão paulatina, a gente vai mudando com calma as coisas. Quando a gente resolve fazer tudo de uma vez só e a gente não consegue estabelecer uma parte do dia, por exemplo, não consigo comer aquela refeição, a gente já tem uma sensação de que a gente não conseguiu dar conta, de que a gente não consegue, que aquilo ali não é para mim. Então isso faz com que a gente se desmotive a continuar o processo. Então, acho que vale mais a pena a gente ir colocando pequenas pecinhas e daqui a pouco a gente vê o quebra-cabeça está quase pronto. Mas foi pequenos ajustes que a gente começou a fazer no dia a dia. Tomar água, por exemplo, tem mulher que não urina durante o dia. Por que não urina durante o dia? Porque está correndo. Ele está correndo, não consegue tomar um gole d'água. Não consegue tomar um gole d'água. Então, 80% do nosso corpo é água. Primeiro eu tenho que ajustar pelo menos 1 litro de água por dia. Dá pra gente começar? Talvez você não consiga tomar 3 litros como deveria por dia, né? Pro peso. Mas, eu consegui colocar 1 litro, então eu já comecei o meu processo, né? E aí a gente tem pequenas vitórias. Todos os dias a gente tem vitórias. Todos os dias a gente tem vitórias. Isso vai motivando a gente a continuar, né? Queria que a senhora deixasse uma mensagem a essas mulheres, mães, não mães também, que optaram por não ser mãe, atletas ou não atletas, porque aqui todo mundo é vida real, né? E às vezes a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, e aí a gente fica olhando lá de lado e não sai do canto também, né? E acha que não vai conseguir. Rede social influencia muito nesse sentido, negativamente, mas como você bem falou aqui, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem suas prioridades, mas eu queria que você pegasse esse gancho de tudo que foi dito aqui. Óbvio, não substitui uma consulta, uma visita lá no Instituto. E antes você deixar essa mensagem para essas mulheres, uma mensagem aí encorajando-as, né, a sair desse limbo, dessa zona de conforto. Fale um pouco de onde lhe achar atualmente, né? Hoje vocês podem me encontrar lá no Instituto, né? No Instituto Clarissa Rios. A gente atende lá no horário da tarde, a partir das 14 horas. Ele fica aqui pertinho, no Jardim Oceania, né? E vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, no @Instituto Clarissa Rios ou @dra.clarissa_Rios, que é o meu Instagram pessoal. Todas as perguntas que o pessoal manda lá, a gente sempre responde todo mundo. A gente, inclusive, interpreta exames e avalia exames sem precisar de consulta, para ver se a gente tem alguma indicação de algo mais grave para ser tratado no momento. E aí, então, até a gente conseguir marcar uma agenda, porque a nossa agenda ela é uma agenda bem cheia, né? Então, às vezes, os profissionais não conseguem atender, mas aí a gente faz esse ajuste para não deixar a pessoa na mão, né? Com alguma dúvida muito importante.
E a mensagem para as mulheres é a gente tirar um pouco o pé do acelerador, a gente tem direito a fazer isso, né? Ser mãe é um processo bem complicado, bem complexo, então a gente tem que dar esse tempo para o nosso corpo se adaptar. Ser uma profissional de sucesso não é fácil, a gente tem que ter também, a gente vai plantando isso junto com outras frentes de trabalho. Eu acho que as mulheres precisam cuidar um pouco mais delas, cuidar da nossa parte mais emocional, nos dar o tempo do descanso, o tempo do ócio. A mulher sempre acha que não precisa, que sempre tem alguma coisa para fazer. Não, nós precisamos do nosso ócio criativo, precisamos deitar na rede, precisamos assistir. Aqui a gente mora num lugar maravilhoso. Vai na praia, caminha um pouco, deixa os filhos não vão morrer, o trabalho vai continuar, o marido não vai sair correndo embora de casa. A gente pode sim fazer o nosso tempo, fazer o nosso cuidado pessoal, 30 minutos, 40 minutos por dia é o suficiente para a gente começar a estabelecer uma rotina mais saudável, por exemplo, de exercícios físicos, né? Ajustar a alimentação da mãe significa ajustar a alimentação da família, então devagarinho a gente pode ir mudando isso também, esse comportamento, pensando no futuro da poupança dos nossos filhos, né? Eu acho que a gente precisa gostar de ser mulher e diminuir um pouco o nosso aceleramento, para que a gente consiga fazer isso com mais calma. Você viu aí, né? Nada de se comparar com outras pessoas. Seguir seu ritmo com calma e constância que o resultado vem. Dá para ajustar sim a rotina e entrar na menopausa de uma maneira bem mais leve. Obrigada pela companhia e até o próximo Dr. Play.